Olá, no programa de hoje a gente fala do crescimento do número de empreendedores individuais e o aumento no preço dos alimentos que refletem na alta da cesta básica. No segundo bloco você vai aprender mais um termo usado nos noticiários econômicos, a palavra CEO. O da sua conta já está no ar. Vigor desde julho de 2009, o programa Empreendedor Individual atingiu no mês de março a marca de 1 milhão de trabalhadores formalizados. Só em Alagoas, 11 mil pessoas já se cadastraram. Fábio, o que mais estimula as pessoas a quererem participar como empreendedor individual? É a questão dos benefícios. Isso é bom tanto para o governo quanto para quem se cadastra, não é? Sim, Maria, é bom porque, veja só, o governo arrecada um pouco mais. E tem, de certa maneira, um banco de dados justamente sobre as atividades econômicas que antes estavam na informalidade. E o que estimula essas pessoas a saírem da informalidade para a formalidade é, uma vez eles registrando, formalizando sua empresa, e seu pequeno negócio, vai ter acesso ao crédito na rede financeira bancária brasileira e também vai ter acesso aos direitos sociais, no caso, quando eles passam a contribuir para a Previdência e assim por demais. Bom, aqui no estado a gente viu que são mais de 11 mil, mas ainda existe um potencial enorme. De acordo com uma pesquisa, existem ainda cerca de 300 mil que ainda podem se formalizar. Pessoal, Maria, é importante e tem um longo caminho pela frente. Nesse ponto é bom uma questão de história, né? Vamos para a história. Veja só, na história brasileira, a gente pode dizer o seguinte, quando Portugal era a metrópole, o Brasil colônia, ali por volta de 1700, Portugal assinou um tratado com a Inglaterra, o Tratado de Methuen, que vigorou de 1703 a 1846, ou seja, 150 anos, o Brasil e a sua metrópole, Portugal, estavam proibidos por um tratado imposto pela Inglaterra de ter qualquer iniciativa empresarial ou manufatureira ou industrial. Ou seja, 150 anos sem termos tido o aprendizado, a experiência do empreendedorismo, da inovação tecnológica. Por quê? Porque interessava a Inglaterra exportar manufaturas e equipamentos para nós e nós exportarmos matérias-primas através de Portugal e Portugal ganhava com isso. Hoje, nós estamos tentando superar essa barreira histórica. Por isso que é tão difícil e somente hoje conversamos sobre empreendedorismo, inovação, colocar negócio. Isso aí, os países do primeiro mundo, que já estão lá há muito tempo, com a experiência de industrialização nas costas, isso nós estamos mais ou menos por volta de 200 a 250 anos atrasados. Então, por isso que temos um longo caminho pela frente. Bom, a gente vê que na prática, algumas pessoas, alguns empreendedores, que eram microempresas, que às vezes não tinham esse faturamento, não atingiam esse faturamento, que é de 36 mil ao ano, hoje estão migrando para o microempreendedor, para o empreendedor individual. Isso pode ser feito? É vantagem para quem tem uma pequena empresa que tem esse faturamento pequeno? Sim, às vezes é vantagem, porque tem benefícios, E outra coisa, esses benefícios significam uma carga tributária muito menor sobre ele, e ao momento que ele está registrado, ele pode ter acesso a crédito. Aquele tem CNPJ, não tem muita diferença. Se for um microempreendedor que tem justamente a ambição de crescer, tem a perspectiva de ampliar o negócio e fugir da informalidade do serviço financeiro, que é justamente a agiotagem, que pratica juros muito mais acima, com essa formalização ele tem o crédito mais barato e também tem assistência técnica, para poder ajudá-lo a começar a crescer com o seu negócio. O preço dos alimentos de primeira necessidade voltaram a subir em todo o país. E como consequência, a cesta básica também aumentou em março. O preço do pacote com 13 alimentos básicos ficou maior em 14 de 17 cidades pesquisadas pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Em Alagoas, a alta foi de 0,52%, o que leva o consumidor a ter que desembolsar R$ 216,99 para comprar a cesta básica. Fábio, essa alta dos alimentos é o que tem pressionado também a inflação, não é? Maria, é verdade que os preços estão subindo. Agora é preciso saber quais são as razões da inflação. A gente já falou em programas anteriores, mais ou menos sobre o assunto. Mas veja, há alguns setores da opinião econômica brasileira que querem dizer que a inflação é por culpa do consumo, ou seja, culpados são os consumidores que estão consumindo muito. Isso não é o problema. O problema é que nós temos um choque de oferta, ou seja, a capacidade produtiva brasileira está, na verdade, tendo opções de produzir e vender. Para onde? Para o mercado nacional ou para o mercado internacional. Já que os preços lá fora estão muito convidativos e a China está puxando. Você vê agora, por exemplo,
né? A presidenta Dilma foi para a China e a perspectiva de venda de carne de porco para a China é muito alta. Então, significa o seguinte, se você coloca mais carne de porco lá fora e menos aqui, e a demanda aqui continuar crescendo, o que acontece? O preço da carne de porco vai subir. Então, a mesma coisa está passando com soja, com açúcar, com o café, entendeu? Então, quer dizer, há um choque de oferta e isso está impactando, né, na escassez de produtos e a demanda muito aquecida está fazendo com que os preços subam. Qual é o remédio amargo que os economistas estão querendo que o governo tome? Mais juros elevados, mais juros elevados significa que você vai ter problema no câmbio, né? O real vai ficar muito mais valorizado do que o dólar, e aí você vai enxurrar o mercado brasileiro com produto chinês, e isso está prejudicando a indústria. E a indústria está fazendo qual opção? Produzir para fora, né? Como o caso, a agroindústria suína, vai botar lá para fora o produto. Aí toma inflação novamente. Então, quer dizer, o governo está tomando certas atitudes para não mexer novamente na taxa de juros, para não valorizar o câmbio e não prejudicar mais ainda a indústria brasileira. Então, é bom ver também que agora, mais recentemente, vai começar a haver um recuo de preços, né? Ou seja, a inflação vai começar a cair um pouco, porque as medidas, né, que o governo está tomando, principalmente, né, de aumento de IOF e outras, podem impactar na inflação. Agora, a gente vê que no caso dos alimentos, você também tem que considerar a questão sazonal, né, da produção desses alimentos. Que a gente, às vezes, quem vai muito no supermercado percebe que numa semana, por exemplo, o leite estava mais barato, essa semana já estava mais caro. Então, existe essa variação grande de preço. Sim, de uma semana para outra. O próprio feijão estava mais caro. Então, nós vamos entrar num período chuvoso, e esse período chuvoso é muito ruim para algumas culturas. Aí o que acontece? Se soma essa questão sazonal com questões, né, relacionadas ao comércio internacional, onde a produção está indo para lá, aí o desabastecimento aqui, e o encarecimento. Se junta isso, aí você tem inflação. Aí os economistas misturam isso tudo, aí vai dizer que a culpa é do consumidor, que está gastando muito, está consumindo muito, e quer que o governo tome remédio amargo para poder justamente frear justamente o crescimento, que passamos 25 anos, né, sem crescer nesse país. Aí, se crescer, aí os economistas querem que, né, aborte o crescimento em razão da inflação. E no próximo bloco você vai saber o que significa CEO, um termo que está sendo bastante utilizado nas grandes empresas do mundo inteiro. O Da Sua Conta volta já já, não saia daí.